Se a sua internet contratada até parece boa no papel, mas na prática o vídeo trava, o jogo engasga, a chamada de vídeo fica instável e o sinal some justamente naquele cômodo onde você mais precisa, talvez o problema não esteja só na operadora. Muitas vezes o gargalo está no roteador que distribui a conexão dentro da casa. Hoje a gente vai analisar este roteador da Huawei, um modelo de banda dupla, com 4 portas de rede cabeada do tipo Gigabit Ethernet, diagnóstico visualizado da rede sem fio e proposta de entregar uma navegação mais estável para filmes, jogos, trabalho, estudos e vários aparelhos conectados ao mesmo tempo. E já fica o aviso: se você acha que todo roteador é igual, esse review pode mudar a forma como você olha para a sua internet. O link do produto está na descrição, então já aproveita para conferir todos os detalhes. Fique até o final porque, no bônus, eu vou te mostrar como posicionar o roteador para melhorar o sinal, como separar melhor os usos entre as duas bandas, como aproveitar as portas de rede cabeada e como evitar alguns erros de configuração que fazem muita gente reclamar da internet sem perceber que o problema está na instalação. Agora sim, vamos aos 5 pontos positivos desse roteador. Velocidade de banda dupla que ajuda a organizar melhor streaming jogos-trabalho e estudos dentro da mesma casa. O primeiro grande ponto positivo está na combinação das duas bandas de conexão sem fio. Esse roteador trabalha com uma banda de 2,4 GHz, que prioriza alcance maior, e uma banda de 5 GHz, que prioriza mais velocidade em distâncias menores. Na prática, isso ajuda a resolver um problema comum em muitas casas. Todo mundo conectado na mesma rede, usando celular, televisão, notebook, videogame, câmera, assistente inteligente e mais um monte de aparelho disputando espaço. A velocidade teórica total chega a 1167 megabits por segundo, sendo 300 megabits por segundo na banda de 2,4 GHz e 867 megabits por segundo na banda de 5 GHz. Claro que velocidade real depende do plano contratado, da distância, das paredes e dos aparelhos conectados. Mas o ponto importante é que ele entrega uma base técnica muito melhor do que roteadores antigos de entrada. A banda de 5 GHz é especialmente interessante para assistir filmes em alta definição, jogar com menor atraso e fazer chamadas de vídeo com mais estabilidade, enquanto a banda de 2,4 GHz continua útil para ambientes mais afastados e aparelhos que precisam de mais alcance. Esse equilíbrio faz o roteador funcionar como um organizador da casa. Em vez de todo mundo brigar pelo mesmo caminho, cada aparelho pode usar a faixa mais adequada para o tipo de tarefa. Alternância automática entre as bandas para manter os aparelhos conectados na melhor rota disponível. Um detalhe que parece pequeno, mas melhora muito a experiência, é a capacidade de alternar automaticamente os aparelhos entre as bandas, desde que o dispositivo também seja compatível com esse tipo de recurso. Isso significa que, quando você está perto do roteador, o aparelho pode aproveitar melhor a banda de 5 GHz, que oferece mais velocidade. Quando você se afasta ou entra em uma área onde o sinal de 5 GHz enfraquece, a conexão pode migrar para a banda de 2,4 GHz, que costuma atravessar melhor obstáculos e alcançar distâncias maiores. Esse tipo de comportamento ajuda a reduzir aquela situação chata em que o celular continua preso em uma rede fraca só porque você mudou de cômodo. Para quem não quer ficar entrando em configurações toda hora, isso é uma vantagem real. O roteador tenta entregar a conexão mais adequada conforme o cenário. E esse é exatamente o tipo de função que faz diferença no uso diário. Porque a melhor tecnologia é aquela que trabalha por trás sem exigir que você fique pensando nela. 4 portas de rede cabeada do tipo Gigabit Ethernet, para quem quer estabilidade máxima nos aparelhos mais importantes. Se você joga, trabalha com arquivos grandes, faz transmissão de vídeo, usa computador de mesa ou tem uma televisão principal para assistir filmes e séries, as portas de rede cabeada são um ponto muito forte.
Esse roteador conta com 4 portas do tipo Gigabit Ethernet. E o melhor é que elas têm adaptação automática entre entrada de internet e saída para aparelhos, facilitando a instalação. Na prática, você não precisa ficar quebrando a cabeça para descobrir qual porta usar na configuração inicial, porque o próprio roteador ajuda nesse processo. E por que isso importa? Porque conexão sem fio é prática, mas cabo ainda é rei quando o assunto é estabilidade. Para um computador de trabalho, um videogame ou uma televisão de sala, usar cabo pode reduzir instabilidade, diminuir oscilações e melhorar a resposta em tarefas mais sensíveis. Então, pense nesse roteador como uma central. Ele distribui rede sem fio para celulares e aparelhos móveis, mas também entrega conexão cabeada firme para os equipamentos que mais exigem estabilidade. Esse é o tipo de recurso que muita gente só valoriza depois que usa, e percebe que travamentos em jogos, quedas em reuniões e lentidão em transmissões podem diminuir bastante quando os aparelhos certos estão conectados do jeito certo. Diagnóstico visualizado da rede que ajuda a descobrir problemas sem depender de adivinhação. Aqui está um dos recursos mais interessantes para quem não é técnico, mas quer entender melhor o que está acontecendo com a própria internet. O roteador oferece diagnóstico visualizado da rede, permitindo acompanhar a cobertura, verificar o estado dos dispositivos conectados e receber orientações para otimizar a conexão. Isso é muito útil porque internet ruim nem sempre significa plano ruim. Às vezes o roteador está mal posicionado, algum aparelho está consumindo demais, existe interferência no ambiente, ou o sinal simplesmente não chega bem em determinado cômodo. Com uma ferramenta de diagnóstico, fica mais fácil sair do "acho que a internet está ruim" e chegar em algo mais concreto. Você consegue enxergar melhor onde o sinal está forte, onde está fraco e quais aparelhos estão conectados. Para famílias, home office e casas com muitos dispositivos, esse controle muda a relação com a rede, porque você deixa de ser refém da tentativa e erro e passa a ter mais clareza para corrigir problemas. Aplicativo de gerenciamento com controle parental, rede para visitantes e organização dos dispositivos conectados. Outro ponto que aumenta muito o valor do produto é o gerenciamento pelo aplicativo. Com ele, você consegue configurar a rede, administrar dispositivos conectados, criar uma rede separada para visitantes e usar controles parentais. A rede para visitantes é mais útil do que parece, porque permite oferecer internet para amigos, parentes ou prestadores de serviço sem entregar a senha principal da casa. Já o controle parental ajuda a limitar acesso, horários e atividades de determinados aparelhos, algo importante em casas com crianças e adolescentes. E mesmo para quem mora sozinho, o aplicativo facilita a vida, porque centraliza ajustes que antes exigiriam entrar em páginas de configuração mais técnicas pelo navegador. Isso transforma o roteador em um produto mais acessível. Ele não é apenas uma caixa branca com antenas. Ele vira uma ferramenta de controle da casa conectada. E quando a casa tem muitos aparelhos, esse tipo de gerenciamento deixa de ser luxo e passa a ser quase necessidade. Depois de analisar todos esses pontos positivos, fica claro que esse roteador foi pensado para quem quer uma internet doméstica mais organizada, estável e fácil de administrar, sem precisar partir para equipamentos muito caros ou complexos. Ele combina banda dupla, portas cabeadas rápidas, aplicativo de gerenciamento, diagnóstico visualizado e recursos de controle que fazem sentido no uso real. Para facilitar a sua decisão, deixei o link do produto aqui na descrição do vídeo, onde você pode conferir o preço atualizado e comprar com mais segurança. Ainda assim, antes de decidir, vale olhar com atenção para os pontos negativos, porque roteador não é compra de impulso. Ele precisa combinar com o tamanho da sua casa, com a velocidade do seu plano e com a quantidade de aparelhos que você usa no dia a dia. Velocidade teórica depende muito do ambiente dos aparelhos conectados e do plano contratado.
O primeiro ponto de atenção é que a velocidade anunciada é teórica. Isso vale para praticamente qualquer roteador, mas precisa ser dito com clareza. Para chegar perto dos melhores resultados, você precisa ter aparelhos compatíveis, bom posicionamento, pouca interferência e um plano de internet que realmente entregue velocidade suficiente. Se o seu plano é mais simples, o roteador não vai criar velocidade do nada. Se a casa tem muitas paredes grossas, espelhos, móveis grandes, ou o roteador fica escondido dentro de armário, o desempenho também pode cair. Isso não tira o mérito do produto, mas evita uma expectativa errada. Ele melhora a distribuição e a organização da rede, mas a experiência final sempre depende do conjunto inteiro. Padrão sem fio 5 ainda é muito bom, mas não é a tecnologia mais recente para quem busca o máximo absoluto. Esse roteador trabalha com o padrão sem fio 5, que ainda atende muito bem a maioria das casas, especialmente para streaming, navegação, trabalho e jogos casuais. Porém, quem busca o máximo absoluto em tecnologia, com muitos aparelhos modernos conectados ao mesmo tempo e planos de internet muito altos, pode olhar para roteadores mais recentes. A questão é custo e necessidade. Para muita gente, esse modelo entrega um equilíbrio excelente, mas usuários extremamente exigentes podem preferir aparelhos de categoria superior. O importante é entender que ele não tenta ser o roteador mais avançado do mercado, e sim uma solução prática e eficiente para melhorar a rede de casa sem exagerar no investimento. Cobertura depende do posicionamento e pode exigir repetidor ou outro roteador em casas muito grandes. Mesmo com boas antenas e banda dupla, nenhum roteador faz milagre quando a casa é muito grande, tem muitos andares ou paredes muito espessas. Se você mora em um espaço amplo, pode ser necessário complementar a rede com outro equipamento para cobrir todos os cômodos. Esse ponto é importante, porque muita gente compra um roteador esperando que ele atravesse qualquer obstáculo e depois se frustra. A cobertura melhora quando ele fica em posição central, elevada e livre de bloqueios, mas em casas grandes talvez seja preciso pensar em expansão de sinal. Para apartamentos e casas menores ou médias, ele tende a fazer mais sentido. Para residências muito extensas, a compra pode ser parte de uma solução maior. Recursos inteligentes funcionam melhor quando os aparelhos também são compatíveis com as tecnologias usadas. A alternância automática entre bandas e alguns recursos de otimização dependem não só do roteador, mas também dos celulares, notebooks e outros dispositivos conectados. Se você tem aparelhos muito antigos, eles podem não aproveitar tudo o que o roteador oferece. Isso não significa que não vão funcionar, mas a experiência pode ser mais limitada. Em outras palavras, o roteador pode ser mais esperto do que alguns dispositivos da casa. Para quem tem aparelhos mais recentes, esse ponto pesa menos. Para quem ainda usa muitos equipamentos antigos, é bom alinhar expectativa. Configurações avançadas podem parecer simples demais para usuários que gostam de controle técnico profundo. O aplicativo e a proposta de instalação facilitada são ótimos para a maioria dos usuários. Mas quem gosta de controle extremamente avançado pode sentir falta de opções mais técnicas dependendo da necessidade. Pessoas que configuram redes complexas, regras específicas, separações avançadas e ajustes profissionais podem preferir equipamentos de outra categoria. Para o usuário comum, essa simplicidade é uma vantagem. Para o usuário técnico, pode parecer uma limitação. O lado positivo é que justamente essa abordagem torna o roteador mais amigável para quem quer resolver a internet da casa sem virar especialista em rede. Com os pontos positivos e negativos na mesa, a decisão fica bem mais simples. Se você quer uma rede doméstica mais estável, com boa velocidade para uso comum, portas cabeadas rápidas e gerenciamento fácil pelo celular, esse roteador tem argumentos fortes. Ele não promete transformar qualquer casa em uma estrutura profissional de rede,
mas entrega uma combinação muito interessante para quem quer parar de sofrer com conexão desorganizada e começar a usar a internet de forma mais inteligente. Bônus com ajustes práticos para melhorar sinal e estabilidade, e desempenho sem trocar de plano de internet. Para tirar o melhor desse roteador, comece pelo posicionamento. Coloque o aparelho em um ponto mais central da casa, de preferência em local alto, aberto e longe de paredes grossas, micro-ondas, espelhos grandes e outros eletrônicos que possam gerar interferência. Use a banda de 5 GHz para aparelhos próximos que exigem mais velocidade, como televisão, videogame, notebook e celular principal. Use a banda de 2,4 GHz para aparelhos mais distantes ou que precisam de mais alcance, como câmeras, dispositivos inteligentes e equipamentos em cômodos mais afastados. Quando possível, conecte por cabo os aparelhos mais importantes, porque isso libera a rede sem fio e aumenta a estabilidade onde mais importa. Também vale criar uma rede para visitantes. Assim você protege a senha principal e evita que aparelhos temporários fiquem misturados com os dispositivos da casa. E, de tempos em tempos, abra o aplicativo para verificar os dispositivos conectados. Porque às vezes a lentidão não vem da operadora, mas de um aparelho esquecido consumindo banda sem você perceber. No fim das contas, esse roteador da Huawei é uma opção muito interessante para quem quer melhorar a internet de casa com uma solução equilibrada, fácil de configurar e com recursos que realmente ajudam no uso diário. Ele entrega banda dupla, velocidade teórica de até 1167 megabits por segundo, 4 portas cabeadas rápidas, diagnóstico visualizado e gerenciamento por aplicativo, formando um conjunto forte para streaming, jogos, estudos, trabalho e casa conectada. Para facilitar, deixei o link do produto aqui na descrição do vídeo, assim você não corre o risco de comprar de fontes duvidosas. E agora eu quero saber, o maior problema da sua internet hoje é velocidade, alcance ou instabilidade? Me conta nos comentários e não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder mais nenhuma análise ou dica de produtos. A gente se vê no próximo vídeo.